Nós seguimos aqui em Os Pingos nos Is, TV, também parte das emissoras de rádio, plataformas digitais, as análises políticas. Deixa eu dar uma paradinha nessa discussão a respeito desse levantamento para girar a reportagem da Jovem Pan News. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, segue com um impasse sobre quem será o seu vice na chapa para a campanha eleitoral deste ano. Misael Mainetti, ao vivo aqui comigo, em Os Pingos nos Is. Seja bem-vindo, uma ótima noite a você. Misael, conta para a nossa audiência quais são os planos de Tarcísio para escolher um braço direito nessa disputa. Alguns partidos disputam, né, essa possibilidade de ficar com a vice na chapa de Tarcísio. Quem? PL, Partido Liberal, União Brasil? Conta pra gente quais estão na frente dessa disputa. O PL está sempre ali do ladinho de Tarcísio de Freitas. Por quê? Porque André do Prado cumpre essa figura, ele que é o presidente da Alesp, Assembleia Legislativa de São Paulo. Muito boa noite para você, Caniato, para todo mundo que acompanha Os Pingos nos Is. Além do presidente da Alesp, que marca a presença em todos os eventos e é um parceiro inegável de Tarcísio de Freitas, e a gente também pode puxar o fio condutor para falar da devoção de Tarcísio de Freitas em relação a Jair Bolsonaro, que também é do PL, tem uma situação mais confortável, que seria manter Felício Ramute, atual vice-governador de São Paulo, pelo PSD. Esses são os dois grandes nomes aí para tentar um vice-governador para Tarcísio de Freitas. Agora aparecem na jogada outros nomes interessantes. O de Gilberto Kassab, que também é do PSD, e a gente fala do presidente da sigla, que seria um nome, né, com uma musculatura política muito grande para estar ali como vice de Tarcísio de Freitas, e o próprio prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes, do MDB. Quem será que vai acompanhar, né, esse papel de vice-governador, que aí já a gente tem o governador como o segundo maior cargo, né? O chefe do executivo, então depois do presidente da República, é o cargo mais importante, afinal a gente está falando do estado de São Paulo. E hoje, em coletiva de imprensa, a repórter Beatriz Manfredini participou dessa coletiva e foi questionado a Tarcísio de Freitas e André do Prado, que sempre está ali, né, ao seu lado, como o senhor vê o nome dele, que é um candidato do PL, para ocupar esse cargo. Será que Tarcísio de Freitas desconversou ou foi pragmático e direto? Acompanhe. O André do Prado é um presente para qualquer um excelente nome, um excelente quadro, um tremendo presidente da Assembleia que ajudou muito o nosso mandato até aqui, uma grande liderança, uma pessoa super habilidosa, um parceiro de primeira hora, que tem sido sim muito importante para nós. Eu sempre tenho falado em todos os eventos que a gente conseguiu desenvolver aqui um ambiente muito favorável, um ambiente de uma relação muito saudável entre executivo e legislativo, uma relação de independência, porém de absoluta harmonia, e nós conseguimos dar passos muito ousados. Relação de parceria, você vê, ele não vai direto ao ponto falando, ele vai ser o meu vice, porque isso ainda não existe, tudo está sendo costurado ainda nos bastidores, até o começo de abril a gente não sabe como é que vai ficar, mas é inegável, toda a sigla que é um pedacinho aqui no governo do estado de São Paulo. Isso daí todo mundo sabe, então muito provavelmente Valdemar Costa Neto, que é presidente do PL, gostaria sim de ter um vice-governador, André do Prado, por exemplo, e durante toda a agenda política que eu participei, que todos os repórteres participaram, André do Prado marcava presença ao lado de Tarcísio de Freitas. Inclusive, me veio à memória agora, em um evento na Alesp, eu questionei Ricardo Nunes e André do Prado sobre serem governadores ou vice-governadores, e me lembro até de André do Prado não gostar muito de eu fazer essa pergunta ao lado ali do Ricardo Nunes. Mas a gente tem então todos estes nomes sendo discutidos nos bastidores para assumir esse posto tão importante ao lado de Tarcísio de Freitas no Palácio dos Bandeirantes. E a gente segue, é claro, acompanhando tudo de pertinho. Caniato. É isso, legal. Misael, rapidinho, só para privilegiar a audiência rotativa, a Rede Jovem Pan acabou de chegar
E, naturalmente, eu quero só destacar quais são os 4 nomes aventados para fechar a chapa com Tarcísio. Veja se eu anotei corretamente. Felício Ramute, que é o atual vice-governador, poderia, mais uma vez, integrar a chapa com Tarcísio de Freitas. Ele é do PSD. Comenta-se também Gilberto Kassab, presidente do partido, fez parte do secretariado de Tarcísio, e André do Prado, que é deputado estadual, presidente da Alesp do PL, mas comenta-se também sobre a possibilidade de Ricardo Nunes, prefeito da capital paulista, do MDB, integrar essa chapa com Tarcísio. São esses 4 nomes, certo? Corretíssimo. Ricardo Nunes, em coletivas, aproveitando a oportunidade, ele já disse que fica concentrado em São Paulo e que segue Tarcísio. O que Tarcísio disser, eu sigo com ele, já disse Ricardo Nunes sobre esse assunto. Mas tudo pode mudar, né? A gente vai seguir acompanhando. Meu palpite, eu já riscaria dessa lista Ricardo Nunes e Gilberto Kassab. Palpite, viu? Só palpite. Valeu, Misael. Grande abraço a você. Daqui a pouco o Misael volta na programação aqui da Jovem Pan. Deixa eu passar para os nossos comentaristas. Você, Luiz Felipe Dávila. O Dávila acompanha essas movimentações aqui em São Paulo. Por que é tão importante fechar a chapa com Tarcísio de Freitas? Essa chapa é uma chapa desejada por muitos partidos, né, Dávila? Qual é a função do vice? É garantir governabilidade ao governador na Assembleia Legislativa? Estamos com 4 nomes: Ramute, Kassab, André do Prado e Ricardo Nunes. Bom, primeiramente, nós estamos falando de uma candidatura que provavelmente é vencedora em São Paulo, então vai exercer o cargo. Segundo, que em 2030, Tarcísio de Freitas deverá deixar o governo para disputar um outro cargo, inclusive a presidência da República. Isso significa que o vice-governador vai ser governador do estado de São Paulo por 6 meses. E com chance de disputar uma eleição para o governo do estado no cargo, o que é uma enorme vantagem. Então veja só como é um cargo estratégico. Primeiro, tem que ser uma pessoa que ajude o governador e não dê dor de cabeça ao governador. E segundo, é uma pessoa que provavelmente vai exercer essa função durante 6 meses e poderá vir a ser o sucessor de Tarcísio de Freitas no estado de São Paulo. Então é um cargo muito importante, por isso está sendo muito cobiçado. Desses 4 nomes, evidentemente, eu descartaria, como você bem mencionou, o prefeito de São Paulo, porque ele está hoje na maior cidade do estado do Brasil, uma cidade que tem um peso político gigantesco, e segundo, o MDB não tem lá grandes simpatias pelo vice-prefeito, que é o Coronel Melo Araújo, e não vai deixar o terceiro maior orçamento do Brasil na mão de uma pessoa que eles têm ali uma certa dificuldade no relacionamento político, que é com o Melo Araújo. Então, está descartado aí a possibilidade do prefeito de São Paulo abrir mão do seu cargo para ser parceiro de Tarcísio nessa chapa. Os outros 3 nomes têm o seguinte desafio. André do Prado, como bem disse a reportagem do Misael e as falas do próprio governador Tarcísio, é uma pessoa que tem esse espírito de parceria, está afinado com os projetos e ideias do Estado de São Paulo, é presidente da Assembleia Legislativa e é do PL, que é um importante partido para estar junto. A vantagem de Felício Ramute é que o governador gosta dele, foi um vice que não deu nem um pouco dor de cabeça, que colaborou, tem essa parte da discrição e traz o PSD, que é um partido importante. Gilberto Kassab já manifestou o desejo de ser vice. Agora, eu vejo Gilberto Kassab com uma missão muito mais importante, que é administrar um PSD, uma candidatura presidencial e um partido que certamente terá uma relevância importante no governo federal, e ficar aqui como vice-governador para tentar esquentar o banco para a candidatura em 2030 é um longo desafio para Gilberto Kassab. Então, eu vejo que esses nomes são nomes que podem atrair mais partidos. E isso, Caniato, fazendo um contraponto importante, é o oposto que Flávio Bolsonaro está fazendo, que está insistindo que o PL tem que ter candidato em todos os estados, ao invés de abraçar partidos, fazer aliança, trazer outros partidos para a sua candidatura. Então, mostra 2 estilos diferentes. E, nesse caso, é mais importante aumentar a aliança de partidos importantes do que tentar bater o pé e ter candidato próprio em cada estado.
Você, Bruno Musa, as articulações de alguns partidos para conseguirem colocar um representante nessa chapa que, como disse o Dávila, é apontada como possivelmente vitoriosa, né, nas eleições para o governo do estado de São Paulo. Quais são os desafios nessa escolha? O que tudo indica, a chapa realmente ela é vitoriosa e que, se ele vier mesmo para candidatura, para reeleição, candidatura da reeleição aqui em São Paulo, as chances dele ser reeleito são realmente imensas. Mas eu acho que o Dávila já colocou um cenário e que me ensinou muito, realmente, ele conhece muito mais esse processo. Mas eu acho que o grande... Na verdade, eu não vejo muitos desafios. Eu também faria um palpite, igual você fez, e esse era um mero chute de que vejo muito difícil também o prefeito de São Paulo entrando nessa disputa, mas seria realmente um puro palpite. Sinceramente, eu não vejo muitos desafios nisso não, viu, o Caniato? Porque, como eu te falei, se ele vier para a reeleição, a probabilidade dele vencer é muito, muito grande. Então, acho que mais a questão de quem estará à sua volta ali para tentar estar dentro dessa chapa, que estamos falando de São Paulo, portanto, o estado mais rico da federação. Mas eu acho que esse é um dos pequenos problemas que ele teria para decidir se que de fato teremos ele nessa chapa saindo para candidato para São Paulo e não uma reviravolta que talvez não surpreendesse muita gente. Pois é, aquele problema até gostoso de tentar resolver, né? Você, Mota, os nomes que foram colocados sobre a mesa, pelo menos aventados, e a possível escolha de Tarcísio de Freitas, quem será o seu vice nessa chapa que tentará a reeleição ao governo do estado? Uma escolha como essa é sempre delicada, envolve inúmeras considerações e fatores que no Brasil de hoje estão mudando a cada momento. Mas eu acho que o Tarcísio está numa posição bastante confortável. Agora, mais uma vez, eu acredito em muitas surpresas ainda. Eu acho que essa trajetória ainda vai sofrer várias atualizações. Mas, de qualquer jeito, eu acho que a situação vai ser sempre bastante confortável para o governador Tarcísio e todos os nomes que ele tem para escolher, cada um tem a sua vantagem, a sua desvantagem, as suas características peculiares. E se ele manter o atual vice-governador, ele vai fazer muito bem. O vice-governador tem sempre se colocado de forma bastante assertiva e articulada. Eu o recebi uma vez no Conexão Mota para falar sobre segurança pública, sobre o fim da Cracolândia, e ele falou muito bem. Então, ele veste a camisa. Se a chapa continuar como está, vai bem. Sem dúvida, é que muitas vezes um vice-governador acaba recebendo a missão do partido, ou ele próprio acaba decidindo, por exemplo, disputar uma cadeira na Câmara dos Deputados. É possível, né? A gente vai seguir acompanhando. Felício Ramute, uma figura muito conhecida na região do Vale do Paraíba, né? Caminho para o Rio de Janeiro, da cidade, salvo engano, de São José, né, Dávila? São José dos Campos, e acaba ajudando, inclusive, nesse processo de campanha eleitoral ali naquela região. Mas a gente segue acompanhando muitas novidades, provavelmente nas próximas semanas, nos próximos dias, em relação à definição de nomes para a disputa no governo do estado de São Paulo.